Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E também compartilhe o link desse vídeo, no seu grupo de WhatsApp, da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui para mais um resumo, mais uma passada, para a lição de número 5 da classe dos jovens, que traz o tema da revista na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E a lição de hoje traz por tema a revelação de Deus confronta o secularismo. Dentro do texto principal, nós podemos ler que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel capítulo 2, versículo 19. E o resumo da lição diz assim, que o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Então nós vemos aqui o momento que Daniel pediu para que Deus revelasse o sonho que Nabucodonosor tinha pedido para que fosse revelado, porque ele mesmo não lembrava, mas ele através da lembrança do pensamento do que ele sonhou, ele estava muito inquieto, ele precisava saber o que significava aquilo. Então, Daniel, ele fez essa revelação, recebeu, essa revelação de Deus através do sonho. Meus amados, nós temos aqui 3 objetivos, O primeiro deles é conhecer as circunstâncias do sonho do rei Nabucodonosor, e o segundo é aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Depois, o terceiro objetivo é contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Amém? Então vamos aqui dar início, fazendo a leitura do texto bíblico, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos de 1 ao 5, que fala assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que eles dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Versículo 4, os caldeus disseram ao rei, em aramaico, que o rei viva eternamente, conte o sonho a estes servos e daremos a interpretação. Versículo 5 diz assim que, mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas à ruína. Glória a Deus, maravilha, que palavra pesada do rei para os adivinhos, para os caldeus, para todos que estavam ali, porque eles tinham que adivinharem qual foi o sonho que o rei teve. O rei mesmo não sabia o sonho que ele teve, e dentro desse sonho deixou ele perturbado. Amém? Então, meus amados irmãos, dentro assim, quem de nós, nunca teve um sonho que ficou perturbado? Todos nós tivemos esse tipo de sonho. Todos nós tivemos um sonho que nos deixou com a cabeça pensante. Então Deus, ele também se revela para nós através de sonho. Então nós temos que entender que Deus fala conosco em todos os momentos, e o reino de Deus, ele não tem fim. Meus amados irmãos, vamos aqui para o primeiro tópico, o sonho perturbador do rei. Então diz assim que o sonho esquecido. Então ele sonhou, sentiu-se perturbado, mas ele não lembrava desse sonho. Nabucodonosor ficou atormentado por sonho que foi perturbador para ele. E ele perdeu o sono. Assim como muitas vezes a gente acorda madrugada assustado de um pesadelo que a gente teve, mas a gente não lembra o pesadelo, a gente fica sem sono, até mesmo sem ação para saber o que estava acontecendo. Então tudo começou, vou marcar aqui, tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Então Nabucodonosor perdeu o sono. Amém? Então a primeira ação do rei, o que foi? Foi convocar, que ele chamou todos os sábios, ele convocou um grupo diversificado de conselheiros, que incluíam os magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores
e caldeus. Meus amados irmãos, vamos lembrar que Daniel, no capítulo 1, versículo 17, ele fala bem assim a palavra do Senhor. Ora, e esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então nós vamos aqui entender que Daniel, ele tinha o dom para a interpretação, mas ali, chamando todos os sábios, o rei falou, não, se vocês não, como nós lemos, se vocês, no capítulo 2, versículo de 1 ao 5, se vocês não adivinharem o sonho, não acertarem o sonho, vocês serão despedaçados e as suas casas serão também destruídas, né? Então, os conselheiros, né, ficaram sabendo a tarefa, não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também revelar o próprio sonho. Então, veja bem, Nabucodonosor, ele não sabia o que ele havia sonhado, ele sabia que foi perturbador, mas ele queria que adivinhasse o sonho e também que o interpretasse. O caldeu logo falou, não, conta para nós o sonho que nós lhe daremos a interpretação, né? Capítulo 2, versículo 7, né? Então, Nabucodonosor falou, não, peraí, se você não contar, o negócio vai pegar para o seu lado, né? Vamos aqui para o segundo tópico, falar sobre a impotência humana, né? Diante do desconhecido. Então, ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, né? Salve o rei é vivo para sempre, Nabucodonosor afirma a sua sentença, ameaçando-os com a pena de morte. Então não era somente eles que iriam perecer, mas também todos aqueles que estavam ali, né, como sábios e conselheiros. E aí vamos dar continuidade aqui. Então os caldeus, né, líderes da casta sacerdotal, reconheceram a sua própria incapacidade, né, de atender ao pedido do rei, pois se tornava de algo extremamente difícil, se não impossível. Então eles afirmam que nenhum humano seria capaz de revelar isso, né? Ninguém poderia revelar, porque o humano é um ser limitado. Mas eles não sabiam que Daniel já tinha esse dom, já tinha esse chamado. Então aí vamos para o tópico de subtópico número 3. Daniel, ele foi chamado, né? Então, o rei ficou furioso. Então ele percebeu que o negócio estava pegando e falou, não, vamos chamar Daniel lá para que Daniel ele resolva isso. Então Daniel fez o quê? Ele chegou até lá, né, e ouviu a sentença do rei. Olha, tem que adivinhar o sonho. Quando nós lemos aqui, então, inflamado de raiva, o rei Nabucodonosor deu ordens para executar todos os sábios nesse momento. Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Então eles poderiam ser condenados também à morte, no capítulo 2, versículo número 13. Veja bem, então imagine só a situação em que Daniel e seus amigos estavam, né? O que passaria em nossas mentes, né, receber uma notícia dessa, né? Como está aqui escrito, uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Por que não entraram em pânico? Porque eles tinham uma coisa que nós chamamos de o Espírito Santo de Deus, que estava ali com eles naquele momento. Estava já acalmando os corações deles, porque sabia que Deus daria a solução. Amém? Então, eles não permitiram que o medo exagerado paralisasse ou dominasse eles. Mesmo diante da pequenez humana, Deus, ele move as pessoas. Deus, ele faz com que nós tenhamos o quê? A coragem, que nós tenhamos uma determinação. Então nós precisamos entender, naquele momento, Daniel e seus amigos não se deixaram levar pela notícia pesada. Vamos aqui para o tópico número 2, que fala sobre a conduta de Daniel e a interpretação dos sonhos. O primeiro subtópico fala sobre a atitude que Daniel teve. Então o que Daniel fez? Primeira coisa que Daniel fez. Daniel, ele, né, ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com aquela situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo usando a sabedoria, bom senso, ao conversar com Arioque, o oficial do rei, né? Quando nós vemos aqui no capítulo 2, versículos 14 e 15, que ele fala assim, então Daniel
com cautela e prudência, foi falar com Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, o encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou a Daniel. 16, né? Então 16, isso. Então 15. Então Arioque explicou para Daniel no que havia acontecido. Então Daniel, ele pegou e tomou uma atitude que todo cristão deve tomar diante de qualquer situação. Orou, colocou-se aos pés do Senhor em oração e pediu para que Deus pudesse então auxiliar a ele a desvendar todo esse sonho. Aí nós vamos ver já a oração de Daniel a partir do capítulo 20, ao versículo 20 ao versículo 23 do capítulo de número 2. A oração que Daniel fez a Deus. Então, Daniel, ele se prostrou diante do Senhor em humilhação e buscou o discernimento e buscou também o entendimento desse sonho que o rei havia sonhado. Então, os jovens, estudantes pedem intervenção divina. Então, você pode entender a importância desse ato. Veja bem, às vezes nós deixamos Deus em último patamar, ou seja, eu estou doente, então eu vou buscar médico, vou buscar curandeira, curandeiro, vou buscar uma rezadeira, vou buscar todas as coisas para depois, no final, quando tá vendo que o negócio não vai mesmo, buscar Deus. Não, a situação vem, busque primeiro a Deus. Deus instituiu a medicina, colocou a medicina, então é uma criação de Deus. Então quando você coloca nas mãos do Senhor, Deus coloca ali um médico, para trabalhar todos os detalhes para que você receba sim o tratamento que você merece como filho de Deus. Vamos lá? Então, no subtópico 2, fala que Deus atende a oração. Então, Deus ele vai atender. Então, a resposta na oração dos jovens, Deus revela através de um sonho, o sonho do rei. Então, vamos aqui duas coisas. Gratidão. Primeiro de tudo, Daniel, ele expressou a sua gratidão ao Senhor, reconhecendo a sua soberania. Vamos aqui na oração, bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade. Então ele já engrandeceu o nome do Senhor. Na bondade, letra B, do segundo subtópico. Então, ao comunicar a revelação oficial ao encarregado, Daniel intercede pela vida dos sábios. Fala, não, eu descobri já, Deus já me revelou, então poupem a vida deles, Então Daniel também foi bondoso. E Daniel também foi humilde, ao dar toda a glória a Deus daquilo que havia sido que aconteceu, daquela revelação, daquele sonho. Então nós temos que entender isso, nós temos que ter gratidão, nós temos que praticar a bondade, porque a bondade ela faz parte também lá do gombo do fruto do Espírito, amém? Se nós temos a bondade, se nós temos benignidade, se nós temos temperança, se nós temos fé, amor, alegria, tudo isso faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, houve tudo isso da parte de Daniel. Então, Daniel, primeiramente, foi grato a Deus, ele por bondade pediu pela vida dos sábios e por humildade, quando deu glória a Deus por tudo, por toda aquela revelação. Não foi eu que revelei, não, foi Deus. Então, no terceiro subtópico aqui, fala que a interpretação e a recompensa. Então, Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. Então, eu queria agora falar com vocês a respeito dessa estátua, o significado que tem cada parte da estátua. Amém? Vamos aqui imaginar o seguinte, Então, nós temos aqui na cabeça, nós temos o ouro, que significa que a cabeça da estátua era de ouro, feita de ouro. É o reino da Babilônia, Eu estou com meu óculos ruim de ver minha cola aqui, Mas ela reinou de 605 a 539, antes de Cristo, Babilônia. Aí nós vemos o pedaço lá na parte do peito, que era peito e braços eram feitos de quê? De prata, representavam os medos e os persas, que reinaram de 639 a 331 a.C. Vamos lá para minha colinha aqui do lado.
né? E a barriga e a coxa era de bronze, que representava quem? A Grécia, que reinou 331, né, a 146 a.C. E vemos as pernas de ferro, fala-se do reino de Roma. Roma reinou de 146 a.C. a 476 depois de Cristo. E quando nós vemos o pé, né, os pés de ferro e barro, nós vemos as divisões das nações ali dentro da Europa, que começou o reinado de 476 depois de Cristo até os dias de hoje. E dentro do sonho, da revelação do sonho, havia uma pedra que batia no pé e a estátua era quebrada. Representa o quê? Deus dos céus. Então, falando a respeito do reino eterno. Então, dentro dessa recompensa, né, quando Daniel ele interpretou esse sonho, né, ele disse ao rei, né, que o que significava a cada momento. Então, por fim, vamos aqui. Então, o rei Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reinos mundiais. Eu falei agora ainda há pouco, né? Falei dos medos e persas, falei da Grécia e falei de Roma. Amém? Então, os 3 outros reinos mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é o reino eterno, que jamais terá fim. Amém? Então vamos aqui para o nosso tópico de número 3. Olha que rapidinho, né? Muito interessante essa aula. Você que é jovem, estudar isso aqui, nós não estamos entrando na parte da escatologia, porque Daniel também é um livro escatológico, um livro profético, e escatológico. Então, o terceiro tópico fala sobre a revelação de Deus em tempos do secularismo, né? Então, meus amados irmãos, o que é secularismo? Porque nós entendemos por secularismo. Nós entendemos por secularismo o quê? Que tudo que é divino é deixado de lado. As pessoas pensam nas coisas materiais, buscam o seu tesouro na terra, ao invés de buscar o tesouro no céu. Então, tudo que é religioso, tudo que é que fala a respeito da divindade de Deus, eles deixam de lado, porque acham que a Bíblia é apenas um livro de fábula, um livro que foi escrito, né, apenas para histórias da carochinha. Isso é verdade, eles pensam dessa forma. Então, a infalibilidade da palavra de Deus, nós sabemos que a palavra do Senhor é infalível, é inerrante, então ela não tem erro. Ela foi escrita durante um processo de 15 séculos, por cerca de aproximadamente 40 autores, em vários continentes diferentes um do outro, e não há uma contradição, porque o autor é um só, é o Espírito Santo. Então, estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, né, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico. Primeiro o Império Medos e Persas, depois o Império Grego, o Império Romano, e muitos anos depois o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição. Olha aí. Então, essa profecia, ela foi o quê? Ela foi, cumpriu-se quando nós vemos na estátua, né, a prata Babilônia, Medos e Persas, Roma, nós vemos quando dividiu para toda a Europa, então entendemos que essa profecia, ela se cumpriu. Então vamos lá para o segundo subtópico, que fala sobre o secularismo racionalista. Então, é uma ideologia que rejeita a ideia da revelação divina. Eles não aceitam que Deus se revelou para o seu povo. Eles acham que Deus seria algo, né, uma divindade que não se revelaria ao povo, né? Então, este episódio coloca em discussão no mundo atual a existência de um tipo de revelação além da razão humana, porque eles falam muito a respeito da razão, né? E aí, vamos dar continuidade. O secularismo é frequentemente associado aos ateísmo e ao ceticismo, né? Então precisamos entender tudo isso. O que é o ateu? O ateu é aquele que não crê em nada, não crê em Deus, não crê em nada. O que é o cético? Ele olha as coisas e fala, não, isso aí não acredito nisso.
né? Ele fala assim, não crê nisso. Ele acha que o que está na palavra de Deus é apenas o que está escrito ali, né? Foi coisa do acaso que aconteceu. Então, eles pensam dessa forma muitas vezes, né? Então vamos aqui. Então essa perspectiva adotada, né, no caso pelos ateus e céticos, que insistem em desprezar a fé sob o entendimento de que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, sem espaço para o sobrenatural. Tudo tem uma causa e um efeito. Então não é sobrenatural não. Coisa do acaso. Vamos lá para a revelação e o sobrenatural. O terceiro, né? O terceiro subtópico que... Então Deus, o que ele faz? Ele se revela, né? Deus se revela. Então a crença, né, fundamental de que Deus se comunica com a humanidade. Estou olhando minha cola aqui, vai estar ruim de chegar aqui, né? Vamos lá aqui. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela e revela os seus planos ao homem, seja de forma geral, né, ou especial, incluindo sonhos e visões. Tá vendo? Ele revela de forma geral, para todos. De forma especial, quando ele escolhe uma pessoa para revelar aquele sonho, né? Aquela revelação. E também incluindo os sonhos e também visões, né? Porque muitas pessoas hoje não creem que há mais visões, mas ainda há. Eu sou continuista, eu creio nos dons, eu creio que os dons estão aí para a edificação da igreja, eu creio que os dons estão aí para edificar também as pessoas. Então nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo para a nossa vida, né? Como observou aqui John Lennox, quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem Daniel. Teve que usar a razão para entender as palavras que Deus lhe disse e formular a sua resposta a Nabucodonosor, que por sua vez precisou usar a razão para ver que a interpretação fazia sentido sem abrir mão da revelação. Então o crente faz uso da racionalidade concedida por Deus, que opera em nível além da compreensão humana. Então nós temos que entender que há uma linha tênue também entre a razão e a fé e a razão. E aqui Daniel usou a racionalidade para entender a mensagem de Deus nesse sonho, especificamente revelado a ele, né, por Deus, para também revelar a Nabucodonosor, que também usou a racionalidade para entender, né, que o que estava sendo revelado era verdadeiro. Amém? Então, dentro da conclusão, o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há como, né, não ser dessa forma. O mesmo Deus que revelou Daniel, o mesmo Deus que revelou, né, a graça através de Jesus Cristo, que revelou-se em forma de pessoa através de Jesus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre. Ele estará conosco sempre, né? Assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio das suas revelações. Interessante. Deus se revela, né? E podemos buscar a Deus em oração, meditar na sua palavra, estar atentos à sua voz sussurrada em nosso coração. Que maravilha. Então, meus amados irmãos, foi um resumo da lição. Guardem essa lição no teu coração e para vocês entenderem, vamos seguindo assim toda semana. Eu vou colocando a lição para vocês, então guarde isso no teu coração. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.